Senhor, Ele se alegrou do pedido de Salomão. E é isso que eu e você temos que fazer na presença do Senhor, para que o Senhor, Ele venha nos fazer prosperar, para que o Senhor, Ele venha nos fazer viver o melhor dessa terra. Aleluia. Muita gente às vezes olha e fala, para que ter as coisas? Nós não vamos levar nada. Sim, nós não vamos levar nada. Mas se nós não tivermos sonhos e projetos, é difícil também levar a nossa vida adiante, porque nós vivemos de sonhos, nós vivemos de projetos, e aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós projetamos e apresentamos diante do altar do Senhor, eu creio que o Senhor é fiel para realizar na minha e na sua vida, para a glória do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. No livro de 2 Crônica, no capítulo 1 e no capítulo 1, a partir do verso 7, a palavra do Senhor, ela diz que mais uma vez o Senhor Deus apareceu a Salomão. E mais uma vez o Senhor Deus falou com Salomão: pede o que queres que eu te dê. E Salomão, ele se colocou mais uma vez diante do Senhor em agradecimento. Aleluia. E depois, no verso 10, Salomão disse: dá-me, pois, agora, Senhor, sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E mais uma vez o Senhor, Ele se alegrou de Salomão, porque em nenhum momento o Salomão se colocou diante do Senhor para pedir ao Senhor bens. O Salomão não pediu ao Senhor riqueza, mas ele pediu sabedoria de Deus para julgar o povo de Israel. E o Senhor disse a Salomão no verso 12: sabedoria e conhecimento te são dados, e a ti também darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei teve antes de ti, nem terá depois de ti. Aleluia. Salomão foi um homem próspero. Salomão, ele foi um homem que viveu riquezas, que viveu o melhor de Deus na face da terra, porque ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Ele se preocupou com as coisas do Senhor. Aleluia. E por isso o Senhor, Ele fez na vida de Salomão. Peça ao Senhor aquilo que você quer viver na face dessa terra, mas peça com sabedoria. Peça, aleluia, ao Senhor que te dê sabedoria para fazer, para administrar aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos. Aleluia. Aquilo que o Senhor te conceder de ter na face dessa terra, peça a Ele sabedoria. Porque, irmãos, de nada adianta nós ganharmos 5 mil reais, 10 mil reais por mês, mas se nós não tivermos sabedoria de Deus para administrar aquilo que nós ganhamos, nós não conseguimos fazer nada. Nós, muitas vezes, as pessoas até gastam mais do que ganham, porque não tem sabedoria de Deus, não pede a Deus sabedoria para administrar. E Salomão pediu ao Senhor sabedoria, por isso ele viveu o melhor dessa terra. E eu creio que o Senhor, Ele tem o melhor para a minha vida, Ele tem o melhor para a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos diz também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se lhe abre a porta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Peça ao Senhor com sabedoria, porque muitas vezes, como eu disse lá no começo, muitas vezes nós pedimos ao Senhor aquilo que não precisamos, aquilo que não necessitamos, e o Senhor, Ele sabe melhor do que nós o que é necessário para mim e para a tua vida. Então peça ao Senhor com sabedoria, porque o Senhor, Ele é poderoso para responder a minha e a tua oração. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que quando nós pedimos ao Senhor,
a porta se abre. O Senhor, Ele concede aquilo que eu e você pedimos, quando pedimos com sabedoria na presença do Senhor. Construa sua prosperidade com aquilo que você já tem nas mãos hoje. Não importa o que seja. O que é que você tem nas suas mãos nessa noite? Aleluia. Apresente ao Senhor aquilo que você tem nas suas mãos. É aquilo que tem nas tuas mãos. É que o Senhor quer multiplicar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele moço que estava em meio à multidão, ele tinha apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas foi o suficiente para o Senhor multiplicar e ali alimentar mais de 5.000 homens. A palavra do Senhor diz que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então era uma grande multidão que foi ali alimentada pelos 5 pães e os 2 peixes. E nesta noite, o Senhor fala para mim e para você que Ele quer trabalhar sobre as nossas vidas com aquilo que temos nas nossas mãos, com aquilo que nós apresentamos diante do altar do Senhor. Amém. Aleluia. Aquele moço apresentou 5 pães e 2 peixes. E você, o que tem nesta noite para apresentar na presença do Senhor? O que é que você tem nas suas mãos nesta noite para colocar diante do altar de Deus? Nada é pequeno demais para ser multiplicado. Aleluia. Tudo é multiplicado. Aquilo que tem nas nossas mãos nesta noite é aquilo que o Senhor quer multiplicar na minha e na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está olhando e está dizendo, mas o que tem na minha mão é muito pouco, é impossível conseguir alguma coisa com apenas isso. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz lá em 2 Reis 4, que é a viúva, aquela mulher que ficou viúva, ficou com conta para pagar, ela ficou com os filhos para criar. E os credores bateram na porta dela, querendo levar os filhos dela como escravo. E ela foi diante do homem de Deus para falar com ele, pedir ajuda a ele. E ele perguntou para aquela viúva: o que é que você tem na tua casa? Ela disse a ele: a tua serva não tem nada, tem apenas uma botija de azeite. Talvez aquela botija de azeite não era nada para ela, mas foi o suficiente para Deus multiplicar sobre a vida daquela mulher. Apenas uma botija de azeite foi o suficiente para ela pagar todas as dívidas dela. Foi o suficiente para ela viver o resto da vida dela, criar os filhos dela e viver bem na face da terra pelo resto da vida dela. Então não diminua aquilo que o Senhor tem colocado na tua mão. A palavra do Senhor nos diz que quando somos fiéis no pouco, no muito Ele nos colocará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que seja que tem na tua mão, seja pouco, mas apresenta diante do altar do Senhor, porque Ele quer multiplicar nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que é que você tem nas suas mãos nesta noite? O que Deus colocou nas suas mãos para que possa ser multiplicado? O que pode ser usado para ser multiplicado pelo Senhor? Para conseguir você ter nas suas mãos aquilo que ainda não tem. Com apenas o pouco que você tem na tua mão nesta noite, é isso que o Senhor vai multiplicar. Aleluia, louvado seja Deus. Todos nós temos algo, por menor que seja, o que pode ser levado, o que pode nos levar onde desejamos estar. Todos nós temos algo para apresentar diante do altar do Senhor. Talvez alguém tenha olhado para a sua vida e tenha te falado: mas só com isso você não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não olhe para o que o povo tem falado, não ouve a voz que você, da vizinhança,
querer aproveitar essa oportunidade. Aleluia. Não perca as oportunidades a qual o Senhor tem colocado na sua vida. Por mais que você ache que é pouco, por mais que você ache que não vai dar, que não tem jeito, mas abandona a incredulidade e creia somente no Senhor, que Ele é poderoso para multiplicar, assim como Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, a qual aquele rapaz, aquele moço apresentou diante do altar do Senhor, nas mãos de Jesus. Aquilo que você apresentar nas mãos de Jesus nesta noite, Ele vai multiplicar para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As portas se abrem ao nosso favor. Cabe a mim e a você entrar por elas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem lembra aqui do primeiro ano dessa campanha? Foi o pastor Cláudio que ministrou o primeiro ano dessa campanha. Pastor Cláudio deu uma palavra no altar naquela noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse assim que o Senhor, Ele estava colocando nas nossas mãos aquilo que um dia foi tirado. E eu tomei posse naquela noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero contar um testemunho para você aqui nesta noite. Eu estou no emprego, onde eu trabalho lá já há 5 anos e alguns meses. E quando eu entrei naquele emprego, meus patrões falaram assim para mim, ó, todas que trabalham aqui faz serviço também no escritório. E só que o serviço do escritório pago separado. Eu falei, tudo bem. Ele falou, só que você tem que ouvir o dia de limpar o escritório, tem que vir mais cedo ou ir embora mais tarde. Eu falei, tá, tudo bem. Eu venho mais cedo então. Aí nos dias de limpar o escritório era cada 15 dias. Naquela época era cada 15 dias que eu limpava o escritório, nas terça-feira. Então, os dias de limpar o escritório eu ia na circular de 6h20, para eu chegar uma hora mais cedo. E com um certo tempo, meu patrão tem um sócio, e com um certo tempo, esse sócio não quis mais que eu limpasse o escritório. Ele quis colocar lá uma pessoa que trabalhava na casa dele. Eu fiquei muito chateada na época, mas saí tudo bem, e coloquei nas mãos do Senhor. Meu patrão também, ficou assim, meio que chateado, mas até falou que ia pedir para eles conversar comigo e tal. Eu falei, não. Eu falei, meu patrão, deixa isso para lá, deixa para lá, deixa do jeito que está e amém. Aí eu fiquei mais de anos sem fazer esse serviço extra, mas continuei no meu emprego, para a glória de Deus. E aí na noite que o pastor Cláudio ministrou aqui, ele liberou essa palavra, eu tomei posse das bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Eu não sabia do que ia acontecer, eu não sabia de nada, mas eu tomei posse, porque quando uma palavra é liberada do altar sobre a sua vida, toma posse no nome de Jesus. Se é Deus que está falando, Ele é fiel para cumprir. E no começo do ano, quando ele veio ministrar aqui, eu ainda estava de férias. Aí eu voltei das minhas férias no dia 22 de janeiro, eu voltei a trabalhar. Quando eu cheguei no meu serviço, estava fazendo café da manhã, meu patrão chegou na cozinha e perguntou para mim, olha assim, você quer voltar ali para o escritório? Eu falei, estava lá aquela vez, não deu certo e tal. Aí ele falou, não precisa responder agora, pensa e depois você me fala. E saí. E eu olhei ao Senhor, coloquei nas mãos do Senhor, porque lá no meu serviço tem no meu banheiro lá um fundo separado perto da lavanderia, e assim, os momentos que eu posso, eu entro lá no meu cantinho para falar com Deus. E eu coloquei nas mãos do Senhor, falei, Deus, quando a tua vontade, o Senhor sabe todas as coisas. Aí na hora do almoço eu conversei com ele, ele veio, perguntou de novo, aí conversei com ele, daí ele falou, vamos resolver tudo certinho e depois a gente vê. Daí, ele deu
a versão dele e eu dei a minha, né? Aí ele falou, vamos ver então, depois a gente conversa. Aí passaram 2 dias, eu estava lá no fundo passando roupa, e ele chegou lá e conversou comigo e falou, ó, você pode voltar para o escritório. Aí eu falei para ele, só tem uma. Eu só pego para que passe e for toda semana, porque de 15 em 15 dias eu não quero mais. Aí ele falou, não, tá bom, é toda semana que você vai ajudar. Falei, então tá bom. Aí ele me ofereceu um valor, eu joguei outro, e ele falou, vou conversar com a secretária e volto falar com você. Aí ele foi lá, conversou com a secretária e veio com uma proposta mais do que a que eu tinha pedido. Então, quando é das mãos do Senhor para a nossa vida, Ele cumpre. Creia no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu continuo dizendo para você, apresenta nas mãos do Senhor o que você tem nas mãos nesta noite. Aleluia. Talvez você está olhando para a minha vida e falando, pastora, eu só tenho problema. Mas eu quero dizer para você que o Senhor ele pode transformar os seus problemas em solução. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você é livre para escolher o que você quer. Você é livre para escolher o que você pode apresentar diante do altar do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aquela multidão, irmão, seguia Jesus, mas ele seguia Jesus de mão banando, ele seguia Jesus de mão limpas. Talvez aquela multidão não tinha nada para apresentar diante de Jesus, eles queriam apenas buscar o que Jesus tinha para eles. Mas o Senhor, nessa campanha, tem falado muito sobre isso, que o Senhor, Ele quer multiplicar sobre aquilo que já está sobre as nossas mãos. Aleluia. Então apresenta a Ele aquilo que está nas suas mãos. Os discípulos andavam com Jesus, mas naquele momento os discípulos tiveram incredulidade, porque quando Jesus mandou que eles comprassem pão, Felipe respondeu para Jesus, 200 dinheiros de pão não serão suficientes para que cada um deles coma um pouco. Aí veio André diante do Senhor trazendo um moço e dizendo, esse moço tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? Incredulidade. Talvez eles estavam dispersos. O que eu aprendo com isso? Quando nós entrarmos pelas portas da casa do Senhor, irmão, não fica disperso. Aleluia. Entra crendo que o Senhor ele pode resolver os teus problemas. Aleluia. A casa do Senhor aqui é um hospital. A casa do Senhor aqui é lugar de libertação, é lugar de cura, é lugar de milagre, é lugar de viver o sobrenatural do Senhor. E então, quando nós entrarmos pelas portas da casa do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, não entra disperso, entra crendo que o Senhor vai fazer na sua vida aquilo que você necessita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vive. Aquela multidão, aleluia, quer dizer, aquele moço, ele estava entre a multidão, mas ele não estava como a multidão, ele estava diferente da multidão. Ele tinha algo nas mãos para apresentar diante do Senhor. Aleluia. E através da vida daquele moço, aquela multidão foi alimentada. Através do que você tem na sua mão nesta noite, através daquilo que você apresentar diante do altar do Senhor nesta noite, é a multiplicação grandiosa que o Senhor vai fazer na tua vida. Aleluia. O que é que você tem nas tuas mãos nesta noite? Talvez você não consiga perceber, ou percebe, mas não sabe como usar isso em seu favor. Faça como Salomão, peça a Deus sabedoria, peça sabedoria do Senhor, para que você consiga administrar aquilo que o Senhor coloca sobre as tuas mãos.
para que você consiga administrar aquilo que você apresenta diante do altar do Senhor. O Senhor nesta noite Ele quer multiplicar sonhos, aleluia. Esta noite o Senhor Ele quer multiplicar a prosperidade da tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que o Senhor Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Aquilo que você tem pedido ao Senhor, aquilo que você tem buscado da parte do Senhor, Ele vai fazer para a honra e para a glória do nome do Senhor. Sabe por que muitas vezes o inimigo ele tenta nos desanimar? Às vezes até envia pessoas para falar para nós que nós não vamos conseguir, que nós não vamos ser ninguém, que aquilo que nós sonhamos é alto demais pela vida que a gente vive. Porque quando nós conseguimos algo diante do altar do Senhor, o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado. Então muitas vezes o inimigo quer impedir as nossas bênçãos para que o nome do Senhor não seja glorificado sobre a nossa vida. Mas eu quero dizer para você nesta noite, independente daquilo que você tem passado, independente daquilo que você tem vivido, creia no Senhor, confia no Senhor, apresenta diante do altar do Senhor, mesmo que seja luta, mesmo que seja dificuldade, mesmo que seja adversidade, mesmo que você não veja mais solução, apresenta ao altar do Senhor, coloca diante da cruz do Senhor, aleluia, que o Senhor Ele é poderoso para responder a minha e a tua oração, e Ele vai multiplicar na minha e na tua vida, assim como Ele multiplicou os pães no meio daquela multidão, aleluia. Aquela multidão foi alimentada, e a minha e a sua vida vai ser prosperada, porque eu creio em nome de Jesus, aleluia.